Olá, boa tarde. O Vida Saúde já está no ar. E hoje nosso programa aborda o tema implantes dentários em pacientes sistematicamente comprometidos, ou seja, com alguma questão de saúde. Aqui no nosso estúdio está a Jéssica César, que é cirurgiã dentista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar de volta com vocês. Ok, aqui com a gente também Débora Ribeiro. Olá, Boa tarde, meu povo né? lindo, boa tarde, Rafa, boa tarde, doutora. E a gente já começa, a Rafa falou sobre o comprometimento sistêmico, né, no implante. Mas eu acho que para a gente entender, primeiro, o que seria o implante? O implante dentário, ele nada mais é que um pino de titânio que vai substituir a raiz do dente em que aquele paciente perdeu. Ou seja, a pessoa, para fazer o implante, ela tem que ter perdido o dente, está sem raiz, sem nada, está aquele Isso, buraquinho lá. isso. Porque é diferente de um bloco, por exemplo, né? De uma diferente. ponte. Na verdade, o implante ele vai funcionar como a raiz do dente que foi perdido. E, além disso, em cima desse implante vai ser parafusado a coroa, que é o dente propriamente dito. Às vezes, o paciente ele está com o dente na boca, mas o dente ele não está mais em função, ou está quebrado, ou está com uma cárie muito profunda, que não tem como restaurar. Então, a gente extrai o dente e coloca o implante no lugar. Então, doutora, o que é esse comprometimento sistêmico e como ele pode afetar aí no sucesso dos implantes dentários? O comprometimento sistêmico nada mais é aquele paciente que apresenta uma ou mais doenças sistêmicas, né? Por exemplo, paciente que apresenta diabetes, paciente que apresenta uma hipertensão arterial. Esses comprometimentos, essas doenças que afetam todo o sistema daquela pessoa, eles vão trazer fragilidades naquele sistema e essas fragilidades elas podem comprometer a osseointegração e a longevidade desses implantes, ou seja, vai comprometer o sucesso do tratamento com o implante dentário. Então, para fazer o implante, a gente está falando, então, que para fazer esse implante nós vamos precisar ter uma avaliação. Você faz essa avaliação antes, é isso? Como que é feito? Através de exames? Ou você só olha? Como é que é feito isso aí? Não. Depende muito de cada alteração que esse paciente vai apresentar. Cada alteração sistêmica tem um protocolo clínico de atendimento específico. Então, às vezes, tem pacientes que nós vamos solicitar exames de imagem, exames de sangue, específicos para aquele caso. Vamos colher a história clínica daquele paciente, ver qual que é a alteração, se ele está fazendo um protocolo ali de acompanhamento com um médico especialista. E, através desses protocolos estabelecidos, nós entendermos a doença, se ela estiver em controle, junto com os exames complementares de imagem, tomografia, radiografia, exame de sangue, exame de urina, nós vamos construir a história clínica daquele paciente e ver se ele está apto ou não para fazer o implante. Agora, doutora, quais aí as doenças sistêmicas mais encontradas aí durante as consultas, durante o atendimento? As doenças mais encontradas no nosso dia a dia clínico é, em primeiro lugar, a hipertensão arterial, né, tanto em pacientes jovens como pacientes mais idosos, e o diabetes, né, são as duas mais comuns. Mas também temos alterações sistêmicas, como pacientes que têm problemas cardiovasculares, que sofreram infarto, que tiveram algum problema ali de arritmia, paciente com problemas renais que estão fazendo hemodiálise. Então, essas alterações que afetam o sistema são as que a gente consegue encontrar com mais facilidade. E no caso aí, a gente tem visto também que a população brasileira tem crescido, né? A quantidade de diabéticos. No caso dos diabéticos, tem como fazer esse implante? Sim, os pacientes diabéticos podem realizar os implantes dentários desde que eles estejam em um quadro compensatório da doença, que a doença esteja num padrão aceitável para que a gente realize esse tipo de procedimento sem nenhum risco para a saúde desse paciente. Ou seja, ele tem que estar tratando, né? Porque Tem que estar tratando. no caso do diabético, a questão da cicatrização ela é mais complicada, não é? Mais complicado. Os pacientes diabéticos, eles têm uma alteração no sistema vascular, ou seja, os grandes e os pequenos vasos sofrem com o diabetes. Nos grandes vasos, os pacientes diabéticos eles podem ter uma predisposição a terem ali um AVC, um infarto, né, doença vascular periférica. Nos pequenos vasos, esses pacientes podem sofrer retinopatia, que afeta a retina, ou nefropatia, que afeta a função renal. Além disso, o paciente diabético ele tem uma dificuldade de cicatrização e é mais predisposto a desenvolver infecções no pós-operatório. Então, a gente precisa ter um controle
da glicemia desse paciente dentro de um padrão. E é importante, né, Rafa, a escolha do profissional, né? Exatamente. A escolha do profissional vai fazer toda a diferença, porque se ele não seguir os protocolos, o implante não vai dar certo. Então, existe, né, um risco com um paciente diabético. Se for para comparar, né, o paciente diabético não diabético, né, como é que seria, qual que é a diferença da forma de proceder aí o implante? O paciente diabético, como eu comentei, ele tem essas alterações vasculares. Nós precisamos saber como que está a glicemia desse paciente. Nós sabemos que temos tipos diferentes do diabético, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Dentro desses tipos de diabetes, tem tratamentos específicos. Por exemplo, paciente que usa insulina, um paciente que faz o uso de medicações, um paciente que está ali pré-diabético, que com a dieta resolveria. Então, nesses casos, esses pacientes, a gente precisa fazer um exame de sangue. Nesse exame de sangue, nós vamos detectar ali a glicemia desse paciente. A gente faz ali a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Se essa hemoglobina glicada estiver igual ou menor que 7%, esse paciente está apto para fazer o implante dentário. Se essa hemoglobina glicada estiver maior que 7%, essa cirurgia não pode acontecer. Nós encaminhamos esse paciente para o médico endocrinologista ou para o clínico geral, que vai conduzir esse paciente, ou alterando a dose da insulina, ou alterando a dose das medicações, ou, às vezes, encaminhando ele para o nutricionista, onde vai fazer um protocolo alimentar específico para aquele caso. Então, precisa seguir esse exame de sangue, porque ele vai ser o nosso diagnóstico final para definir se esse paciente está apto ou não para realizar o implante. Um outro assunto é sobre a questão dos implantes, para quem tem aí doenças cardiovasculares, mas depois do nosso intervalo a gente volta já já. Foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, hoje recebendo a cirurgiã dentista Jéssica César. Nosso tema é o implante, são muitas dúvidas que a gente está tirando aqui, né, Débora? Muitas. Ela falou sobre algumas questões, falou sobre diabetes, a gente já tocou no início do programa também sobre a hipertensão. Agora me veio uma dúvida aqui. Quem tem problema de coração? Pode ou Dá não pra pode, fazer? né? Dá sim. As pessoas que têm alterações cardiovasculares, dentre elas, pressão alta, né, a hipertensão, problema com arritmia, insuficiência cardíaca, algum problema de válvula, eles podem realizar os implantes dentários, desde que também estejam em um quadro de compensação da doença. Ou seja, um paciente hipertenso, ele tem que ter um limite daquela pressão para que a gente consiga realizar a cirurgia com segurança. Se nós detectarmos na avaliação clínica lá no consultório que esse paciente ele tem alteração, né, cardíaca, ou da pressão, ou da função do coração, e ele não esteja compensado, ou, doutor, esqueci de tomar o remédio, ou eu tomo o remédio um dia sim, um dia não. A gente pega muito paciente assim, sabe? E aí, a gente vai encaminhar esse paciente para o cardiologista, onde é o nosso colega que vai ali conduzir, né, esse paciente para o caminho, né, correto, para ele tomar a medicação correta. Às vezes, tem casos em onde o cardiologista pede exames para esse paciente, exames de sangue, exames de imagem, a fim de conduzir ele para um caminho, né, de compensação da doença. Para você ter uma segurança. Até porque Isso. quando você fala compensação da doença, eu estou entendendo que é um paciente em tratamento, que já Em trata tratamento. aquela doença. Exatamente. É um paciente que está com a doença, mas que os sinais e os sintomas estão sob controle. Entendi. Então, em prática, né, quais os riscos sistêmicos relacionados aí às cardiopatias na implantodontia e como que eles podem ser prevenidos? Então, com esse trabalho, né, multiprofissional? Isso, com o trabalho multiprofissional, nós entendermos as medicações que esse paciente está fazendo uso naquele momento, se
pode ou não pode ter interação medicamentosa com os que nós vamos prescrever lá dentro do consultório, porque na hora que o paciente faz o implante, eu preciso prescrever algumas medicações, né, para controlar o pós-operatório. Se o paciente está controlado, eu vou diminuir o risco de hemorragia, eu vou diminuir o risco de infecções, eu vou diminuir o risco de complicações. Então, é importantíssimo que esse paciente esteja com a doença sob controle. Então, Rafa, você falou na questão da medicação, na hora que vai cruzar a medicação, se uma pode ser usada com a outra. Em pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia, como é que é feita essa avaliação também? Dá para fazer o implante? Você tem que estar em contato com o médico dessa pessoa que está fazendo aquele tratamento? Como é que funciona isso? Os pacientes que estão em quimio e radioterapia não podem fazer o implante dentário no momento que eles estiverem em tratamento com câncer. Porque as medicações da químio e a radioterapia, que são os raios ionizantes, eles podem desenvolver complicações graves nesses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Por exemplo, a radioterapia, ela pode acontecer uma complicação grave, que é a osteoradionecrose, se eu fizer um procedimento invasivo nesse paciente, ou uma extração, ou um implante, não vai cicatrizar, porque eu vou ter toda uma alteração no funcionamento da minha cicatrização, da minha remodelação óssea. Então, não pode. Se o paciente estiver em tratamento de químio e rádio, eu devo aguardar um período aí para que ele fique com a doença sob controle ou chegue até mesmo à cura de mais ou menos 3 anos. Nossa, então o ideal é esperar essa remissão mesmo aí, né? Esperar. Temos que esperar 3 anos. E se o paciente vai ficar sem o dente? Não. Nós vamos intervir com outros tratamentos. Coloca uma prótese removível, faz uma ponte fixa, para que aquele paciente tenha uma qualidade de vida. Entendi. Doutora, nós sabemos que o tabagismo é considerado aí uma doença crônica que causa dependência física e psicológica. Quais são aí as consequências que podem acontecer nos pacientes que possuem um vício e que desejam aí restaurar o sorriso com os implantes dentários? Os pacientes que fumam, né, dentro do cigarro, tem componentes que afetam a nossa circulação sanguínea. E para o implante, é de suma importância que eu tenha uma circulação eficiente, porque eu preciso de chegar ali sangue, oxigênio, nutrientes naquela região que foi operada. Quando o paciente fuma, eu tenho uma vasoconstrição, o que impede que o sangue chegue e flui naquela região de uma maneira adequada. O que eu peço para o paciente tabagista? Ou que ele diminua o consumo, ou que ele interrompa durante o tratamento, porque senão vai interferir também durante a nossa cicatrização. A gente sabe que o paciente não vai parar de fumar do dia para a noite. Não, é impossível. Mas, em alguns casos, a gente pode prescrever medicações, né, ansiolíticos, para diminuir aquele estresse, o nível de ansiedade daquele paciente, e que ele venha conseguir, né, reduzir ali o nível de estresse e, consequentemente, diminuir também o hábito de fumar. Rafa, você lembra que no mês passado nós recebemos a doutora Tatiane falando sobre o Júlio Verde, dos cânceres de cabeça e pescoço? Um dos maiores causas, uma das maiores causas do câncer, né, da boca é o tabagismo, é o fumante. Dá para fazer implante em quem teve um câncer de boca, né, alguma coisa assim? Dá. O que nós precisamos entender? Um paciente que está em tratamento do câncer, eu não vou fazer. Vou esperar 3 anos depois que ele terminar. Se o paciente ele descobriu o câncer recentemente, eu descobri o câncer tem 3 dias, eu vou fazer o implante naquele paciente? Não, porque eu sei que os protocolos para tratar aquele câncer vão envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, nesses pacientes, ou que tiveram, vou aguardar 3 anos, e que descobriram recente, também vou aguardar, porque eu sei que ele vai passar por esse protocolo. Então, vamos indicar para esses pacientes próteses removíveis, para que ele tenha uma qualidade de mastigação, para que ele tenha uma estética, até ele ter condições, né, de saúde para realizar o implante. Débora, temos várias outras perguntas, mas infelizmente vai ficar para o próximo programa. Vai. Muito obrigado, Jéssica, pela sua participação. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, né, Débora? É isso aí. Amanhã a gente volta, né, Rafa? Com certeza. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.